Estamos de volta com Imersão Lobas, muito conteúdo, mais de 8 horas de conteúdo sobre menopausa, sobre esse climatério, esse período da vida, que nós temos tantas dúvidas ainda. E esse momento aqui de troca e de troca principalmente com médicos muito competentes é para a gente poder entender e se preparar para essa segunda fase da vida, com potência, com informação de qualidade e segura. Por isso eu apresento para vocês a ginecologista doutora Tânia Schupp. Tudo bem, doutora? Tudo bom tá aqui, Maria. Olha, a doutora, ela é especialista também em reposição hormonal, né? E também, não, além de milhões de partos que ela já viu. Quantos partos já? Ai, milhões. Milhões. E aí você pega a mulher do parto e agora já tá pegando na reposição, né? É interessante, né? Porque assim, o médico envelhece e os pacientes envelhecem juntos, né? Eu tinha muita paciente nova, muita paciente porque eu fazia parto e hoje elas estão entrando em climatério e menopausa comigo e me acompanhando. Então já vamos direto ao assunto, doutora, que é o seguinte. Há 20 anos foi colocado um estudo falando de reposição hormonal e falava sobre câncer de mama. Muitas mulheres não fizeram reposição hormonal e sofreram nesses 20 anos por causa desse estudo. O que tinha nesse estudo? O que ainda vale hoje? O que não vale hoje? E o que é uma reposição hormonal? Peraí, eu acho que eu fiz muita pergunta, mas vamos falar do estudo primeiro, é o nome do estudo, tudo para que todos entendam. Então, esse estudo já tem mais de 20 anos, foi um estudo que chamava WTHI, que foi com milhões de mulheres, foi feito nos Estados Unidos com um grupo muito grande, então a gente acreditou que tudo que estava naquele estudo ia ser real, porque era uma amostra muito grande. Só que nesse estudo ele foi interrompido no meio porque viu que aumentou o câncer de mama nas mulheres que estavam fazendo reposição hormonal. Então você vê um malefício no tratamento que você está estudando e você interrompe. Certo. E aí a gente foi atrás de ler direito o estudo, analisar o estudo, o que estava certo e o que estava errado do estudo. E nesse estudo entrou um monte de mulheres que já estavam na pós-menopausa. Tinha mulheres de 75 anos que nunca tomaram hormônio e começaram a tomar hormônio porque entraram no estudo. Tinha aquela no climatério, que a gente aprendeu, que eu acho que é o grande achado desse estudo, que é a janela de oportunidade, que entraram na época certa, e aquelas que entraram depois de muito tempo da menopausa, né? Então, a gente viu que o grupo que não tinha os benefícios da reposição hormonal eram aquelas que começaram o uso de hormônio com mais de 10 anos depois da menopausa, né? Porque a menopausa a gente já sabe que é depois de um ano sem nenhuma menstruação, né? Então, essas mulheres que elas têm um tempo até 10 anos para começar a usar hormônio. Aquelas que não começaram, não vão começar. O que aconteceu com esse grupo que entrou depois? Teve mais câncer de mama, mais problemas cardiovasculares, né? Então, a reposição hormonal não foi protetiva do ponto de vista cardiovascular, que a gente acredita que hoje é, né? Sim. E outra coisa muito diferente do estudo de 20 anos atrás, que o estrogênio que usaram era estrogênio feito em cavalo, é um estrogênio equino. Ele era sintético, que era injetado e o cavalo produzia estrogênio, o laboratório fazia o estrogênio e isso que era dado. A gente nem usa mais esse estrogênio. Que né? Não era o bioidêntico. Não era o bioidêntico, né? E numa dosagem muito mais alta do que a gente usa hoje em dia, né? Então, desse estudo foi bom e foi ruim, porque na época todo ginecologista que acreditava na reposição hormonal, que prescrevia a reposição hormonal, parou, né? E a gente ficou um tempo até entender o que aconteceu. E aí veio que a reposição hormonal aumenta o câncer de mama, né? E depois é que a gente foi ver que não, a gente vai estar usando outro estrogênio, a gente aprendeu da janela de oportunidade, que eu acho que é o grande... acerto já vai falar em detalhes da janela de oportunidade. O grande acerto desse estudo foi achar a janela de oportunidade. Entramos com hormônio para quem pode e nos primeiros 10 anos da menopausa. Não entrou, não entra mais. Certo. Então, o que é importante vocês mulheres entenderem? É que houve esse estudo lá no começo dos anos 2000, mais ou menos, e que nesse estudo falava-se, por ter uma, né, ser nas mulheres, entre outras, mas na pós-menopausa realmente apresentou o índice de aumento no câncer de mama. E hoje tem uma outra proposta da reposição com bioidênticos, que as mulheres, elas não apresentam esse sintoma, mas quem pode e quem não pode fazer reposição hormonal? Então,
Quem não pode, é mais fácil falar quem Tá. não pode. Contraindicação absoluta. A paciente apresenta um câncer de mama, ela com câncer de mama, tá? Não é a mãe dela, não é a irmã dela, né? Não é parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau aumenta a incidência de câncer de mama para essa paciente, mas não é uma contraindicação absoluta, é relativa, tá? Ou essa paciente teve um evento de trombose causado ou por anticoncepcional, ou durante a gestação, que a gente sabe que foi um evento de trombose, que o desencadeante foi um hormônio, né? Diferente você ter uma trombose porque você quebrou a perna e pegou um avião e teve um evento de trombose. Não, e por acaso você usa anticoncepcional junto, não. Você teve a trombose porque você teve esses eventos que foram desencadeantes, tá? Essas duas pacientes têm contraindicação absoluta de usar reposição hormonal. Tá? Certo. Todas as outras são contraindicações relativas. Então, minha mãe teve câncer de mama, eu estou morrendo de sintoma, meus exames anuais ginecológicos, todo mundo tem que fazer. Né? Sim. Quem faz reposição hormonal, quem não faz reposição hormonal. Mas quem faz a reposição hormonal não pode deixar de fazer. Né? Eu brinco que eu amarro meus pacientes. Não ganha a prescrição do hormônio para o ano seguinte se os exames não estão em dia. Né? Então, mas todas precisam fazer. Mas pacientes que estão com os exames, o check-up anual, mamografia, os ultrassons, tudo em ordem, e tem a mãe com câncer de mama, estão morrendo de onda de calor, estão morrendo de insônia, secura vaginal, que são os principais sintomas, ela vai ter mais ganho com a reposição hormonal do que risco. Então, a gente pesa risco-benefício e essa paciente, se ela quiser, se o médico concordar, ela pode fazer uma reposição hormonal. Então, as mulheres, elas não entram nesse período de menopausa na mesma idade, certo? Como a gente fica menstruada, não é na mesma idade. Hoje a reposição também não pode ser dada pelos médicos que não têm expertise nisso, não é verdade? É verdade. Porque reposição também não é uma coisa, vou dar hormônio. Então, tem que saber muito bem, não é, doutora? E analisar o organismo daquela mulher, não é isso? Assim, através dos exames vocês vão vendo isso e clinicamente, né, das consultas. Porque não é porque vem a Maria, a Tereza, todas vão receber a mesma dose de hormônio. Cada um tem uma necessidade diferente. O seu atividade física, o seu peso, o que você faz, né, os seus sintomas. Então depende se você tem útero, se você não tem útero, né? A gente já vai falar detalhadamente sobre isso. Porque assim, uma reposição hormonal, se eu der para todo mundo a mesma dose e uma paciente que tem útero, algumas vão sangrar, outras não vão sangrar. Essa que sangra, eu tenho que aumentar o quê? Eu tenho que diminuir o quê? Então, não é fácil. Né? Não, Tem ginecologista que já apanha em mexer com a dose. Então, assim, não dá para você fazer isso com nada contra, todos são médicos, todos estudaram, mas eu brinco. Eu não sei qual é o melhor remédio hoje em dia para tratar o colesterol alto, né? O que lançou faz uma semana. Mas qual é a melhor reposição hormonal que tem no mercado? Eu vou saber porque isso é a minha área. Então, cada um na sua área, né? Então, eu acho que reposição hormonal não é um manejo fácil, não é uma receita de bolo para todo mundo, não. Então, tem que analisar mesmo e tem que ser um especialista, que é o ginecologista e ginecologista que estuda a reposição hormonal. Então, esses são os cuidados básicos. O que é a reposição? Que hormônios que estão envolvidos e o que eles fazem exatamente? Tá, vamos lá. Hormônio é um transmissor que uma célula libera e dá um sinal para outra célula fazer outra coisa. A gente começa a produzir, a gente tem vários hormônios, não tem só os hormônios da menopausa, tem hormônio tiroidiano, tem outros hormônios de liberação para fazer xixi, né? Então tem vários hormônios. Os hormônios da menopausa que a gente fala mais é o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Sim. Testosterona também é hormônio de reposição hormonal. Tá, vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, porque hoje em dia está uma polêmica, né, dessas reposições hormonais. O primeiro hormônio que cai na mulher antes dela entrar na menopausa, até antes do climatério, que é aqueles 2 anos antes da menopausa, é a testosterona. O primeiro hormônio que cai na mulher é a testosterona. E por quê?
Porque a gente envelhece, Maria. Entendi. Né? O envelhecimento, que a gente falou um pouco aqui na palestra anterior. Né? Então, assim, ele vai caindo e a gente tem que voltar à produção. E assim, para formar os hormônios, tudo vem da molécula do colesterol. Todo mundo fala mal do colesterol, mas o colesterol é o que faz os hormônios, tá? A gente tem a molécula do colesterol, a segunda molécula que forma é a testosterona, e na mulher, 75% da testosterona vira estrógeno. Tá certo. Tá? Então o estrógeno vem da testosterona. Vem da molécula de testosterona, tá? Então a gente precisa de testosterona também. A gente não tem nível de testosterona de homem. Homem tem mais de 100 vezes o nível de uma testosterona de mulher, tá? Então, assim, não é cada um com seus hormônios. Mas testosterona faz parte de uma reposição hormonal de mulher também, se ela precisar. Temos que dosar, nem todo mundo precisa, tá? Mas é o primeiro que cai. E depois, quando a mulher realmente entra em falência ovariana, que é a falência ovariana, não consigo mais me reproduzir, né? Cai o estrógeno e a progesterona junto. O que é o estrógeno? Vamos primeiro, o estrógeno ou estrogênio. Eu falo sempre estrogênio, você sempre fala estrógeno, mas tanto faz. Tanto faz, porque às vezes a mulher acha que não sabe falar e tudo. Estrógeno, estrogênio é a mesma coisa, aí a gente tem tipos de estrógeno e de estrogênio. Estradiol, estriol, estritol, são E1, E2, E3, tem E4, são tipos de estrogênio. Então, e o que ele faz pelo nosso corpo? Como que a gente nasce com ele? Em que nível, que dosagem? Não precisa falar exatamente o número, mas como que é esse processo que vai caindo? Explica pra gente. Não, então a gente nasce, todos meninos e meninas nascem de mães, de mulheres. Então a gente nasce com um nível alto de estrogênio, porque passou pela placenta. Tá bom. Tanto que tem menininhas, isso eu acho que é uma informação importante de saber, que as mães ficam desesperadas, minha filha nasceu, nenezinha tá sangrando, né? É por causa do estrogênio da mulher que passou pela placenta. Ou menininhos que nascem com um pouquinho de mamilo, é por causa do estrogênio que passou pela placenta, então esse menininho tem um pouquinho de estrogênio, fisiologicamente vai cair, tudo bem, porque não é a produção dele, tá? Então, depois que a criança nasce, os ovários estão todos latentes, né? Estão lá dormentes, já tem ovário, a gente já nasce com os ovários. E depois, quando a gente não sabe direito, porque que lá pelos 10, 11, 12 anos a menina começa a menstruar, né? A gente sabe que é uma maturidade do eixo hormonal. O eixo hormonal é cérebro, hipófise, uma glândula dentro da cabeça, e ovário, né? E o endométrio que faz a menstruação, tá? Tá bom. E aí a gente tem o estrogênio e a progesterona que fazem o ciclo menstrual, que a gente sobe estrogênio na primeira fase, que a gente está toda feliz, alegre, daí vem a progesterona, que a gente ovula, aí dá aquela vontade de comer doce, aquela inchadinha, né? E se você não engravidar, você menstrua de novo, tá? O estrogênio é o que espessa o endométrio para a gente implantar um bebezinho lá dentro. O estrogênio que é o protetor cardiovascular, né? O estrogênio que deixa aquela pele bonita da mulher jovem, com aquele monte de colágeno, né? Eu te amo, estrogênio. Aquele monte de colágeno, né? Que depois a gente batalha para ganhar o colágeno de novo, tá? O estrogênio que faz isso. A progesterona é o que segura a gestação se a mulher engravidar, tá? Tanto que às vezes tem umas mulheres que têm um aborto precoce por falta de progesterona. E aí se dá a progesterona. Aí se dá a progesterona. Mas a progesterona é um hormônio que antigamente a gente achava assim, mulher sem útero não precisa de progesterona se vai fazer reposição hormonal. Só que a gente aprendeu que a progesterona é um hormônio que faz a gente dormir, né? E um dos principais sintomas do climatério é insônia, né? E a minha reposição pelo menos não consegue muito, mas... Então a gente tem que dar progesterona também, mesmo para quem não tem útero. Lógico que tem, como eu falei, isso não é fácil. Né, escolher a dosagem dos hormônios, tudo. Mas progesterona tem função não só fazer o endométrio, porque assim, o estrogênio faz o endométrio, que é o tecido de dentro do útero, para implantar um nenenzinho, proliferar. Se eu não tiver o efeito contrário da progesterona, esse endométrio prolifera, numa paciente que está fazendo só reposição hormonal com estrogênio, eu posso ter um câncer de endométrio, porque eu não deixei esse endométrio descamar ou ficar atrofiado. Isso é o que a progesterona faz para quem tem útero numa reposição hormonal, tá? E a reposição hormonal de testosterona é para manter, ninguém vai ficar marombado no climatério, tudo fica Ironman no climatério, mas é para manter massa muscular. E manter massa muscular que todo mundo perde, mulher perde, homem perde com a idade, é para a saúde dos ossos. Tá? Estético, a gente gosta, a gente faz exercício, a gente quer ficar ok, mas não é a intenção da reposição de testosterona na mulher. É saúde óssea
E evitar sarcopenia, aquela mulher que vai ficar encurvadinha porque está tendo microlesões de coluna, né? Que vai fazendo assim quando a gente fica velhinha, mas hoje Não nós tem. seremos velhinhas já fazendo Marombazinha. musculação, já tudo e tudo. feliz. Então, vamos lá. Eu ponho no popular aqui, porque essa é a minha função, né? Estrogênio, progesterona e testosterona. Esse hormônio estrogênio, que no fundo ele protege a gente de muitas coisas, ele vai cair. E na menopausa em si, ele fica a zero ou não? Fica bem baixinho. Bem zero, baixinho. zero não. Porque assim, como eu falei, tem 4 tipos de estrogênio, tá? E o estrogênio do ovário, que esse que cai bastante, é o E2, tá? Que é isso é o número de carbonos da molécula do estrogênio. O E1 é produzido no tecido gorduroso, tá? Então ele nunca vai zerar, porque assim, por mais magrinha que a paciente seja, ela faz estrogênio no tecido gorduroso, tá? Certo. Mas esse é o melhor estrogênio? Esse não é o melhor estrogênio, né? Esse é um estrogênio que a gente considera ruim, tá? O estrogênio bom é E2, E3, E4, né? Que esse a produção cai muito. Então, zerar não vai zerar, porque a gente tem esse E1 feito no tecido gorduroso. Mas o estrogênio bem baixinho, ele pode dar aquele cansaço. Então, tudo isso que a gente sente, a irritação, é tudo por causa... claro que tem a junção dos hormônios, mas muito é esse estrogênio. Isso. Ele seria o hormônio principal aí da mulher? Eu acho que se a gente pudesse repor só um hormônio, é o estrogênio. Só Tá que bom. entendendo que não dá para repor só estrogênio. Certo. Tá? Tem que ser... Naquela mulher que não tem útero, até poderia. Mas ela não vai ficar 100% bem se eu repor só o estrogênio. A progesterona, como você falou, quando a gente sente insônia, é porque essa progesterona ela tá lá embaixo. Isso. Aí você vai reorganizar lá para que você não tenha essa insônia e tudo isso. Progesterona protege a gente, além de sono e tudo isso, do quê? Então, do câncer de endométrio, para tá. quem tem útero, tá? A progesterona antagoniza, ela opõe o efeito do estrogênio no endométrio. Se eu só der estrogênio, o estrogênio prolifera, e ali, se ele não vai descamar nenhuma vez, porque o que a gente menstrua é o endométrio descamando, tá? A gente na menopausa, a gente não menstrua mais, eu tô dando estrogênio, o endométrio tá proliferando, e aí eu tenho que dar progesterona para esse endométrio ficar fininho de novo e não ter nenhum problema. Sim. Quando a gente fala de bioidênticos, né? Muitas mulheres me perguntam pelo direct: mas você faz reposição de bioidêntico? Elas se referem à diferença do hormônio de hoje do que aquele hormônio que foi colocado há 20 anos. Por isso que esse é um questionamento que vem sempre nas perguntas? Não, isso tem tudo a ver. Porque assim, estrogênio bioidêntico, ele é feito no laboratório, tá, gente? Ninguém tira estrogênio de uma mulher jovem e coloca numa mulher menopausada, tá? O estrogênio bioidêntico, ele é feito no laboratório, mas uma molécula de estrogênio tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles conseguem fazer a molécula do mesmo jeito que a molécula que a gente produz, tá? Então, o carbono está no mesmo lugar, o estrogênio está no mesmo lugar, e hidrogênio no mesmo lugar. Então, ela é bioidêntica. O organismo não entende se é ele que está produzindo ou se você está tomando por alguma via por fora, né? E esse bioidêntico, a progesterona também é bioidêntica, tudo é bioidêntico. A gente tem, existe os sintéticos ainda. O que é o sintético? Tem um carbono diferente do que a molécula normal, tem um hidrogênio diferente do que a molécula normal. Existem ainda? Existem ainda, tá? Porque tem algumas moléculas que é difícil ser bioidêntico, elas não ficam estáveis, então a gente não consegue fazer no modo de um remédio. Então, eles têm que colocar um hidrogênio para a molécula na hora que absorver, se você for um remédio tomado via oral, para o suco gástrico não quebrar a molécula, entendeu? Então, existe ainda que não é bioidêntico. Então, o que a mulher deve perguntar quando ela está frente a frente a um médico? O que eu tenho que perguntar? Algumas coisas que vão comprovar que eu vou fazer uma reposição realmente que é segura. Você está na frente de um médico. Eu sei o que eu pergunto. O que você deve perguntar? O que você quer que eu fale? Não, eu acho que assim, quais são os meus reais riscos, né? Então, assim, vamos pensar. Não tenho ninguém na minha família que tem câncer de mama. Meus exames estão todos normais. E eu senti já a queda na minha disposição. Não estou dormindo direito, estou morrendo de onda de calor. 90% das pacientes que vão entrar na menopausa têm onda de calor. Sim. Tá? Num grau maior, num grau menor, mas tem onda de calor. E quem já teve uma onda de calor não quer ter mais.
Porque né? é bem Porque, assim, desconfortável. E o ideal é fazer reposição hormonal. Eu brinco que eu estou na menopausa, mas nunca tive uma onda de calor e nem vou ter, porque eu não deixo meus hormônios caírem, né? Uma questão de opção, reposição hormonal. E uma coisa legal só de falar, Maria, que reposição hormonal, antigamente, a gente usava por 10 anos. O paciente entra na menopausa com 50, para com 60, usa 10 anos e para com 60. Não precisa mais, graças a Deus. Exames normais, paciente adaptado com a reposição hormonal, pode usar a vida inteira. Né? Certo. Então, assim, você vai se sentir bem. Você vai envelhecer? Vai envelhecer. Mas você vai envelhecer melhor. Melhor. E isso não tem a ver com a estética, vai ser o reflexo também, né? Por causa de colágeno e tudo isso. Mas você vai envelhecer melhor, com mais vitalidade, por causa do equilíbrio hormonal. A minha pergunta é por que Deus fez isso, né? Ou quem gerou isso, né? Não pensou nesse benefício? Assim, as mulheres morriam há muito pouco tempo atrás com 40 anos. Com 20 anos tinham todos os filhos. Sim. Né? Que outro dia até eu estive falando que, e é isso, a época ideal do ponto de vista médico de ter filho é por 20 anos. Quem tem filho hoje em dia como opção com 20 anos de idade? Pouquíssimas pessoas. Não estou falando que ninguém tem gente que quer, mas qual a porcentagem que quer? Sim. Né? 20 anos você mal terminou uma faculdade. Né? Então, assim, hoje em dia a gente quer ter filho com 30 e não com 20. 30 não, acho que é 40 mais, né? Mas, só que não é o ideal mas, já. Mas assim, que seja com 30, mas com 30 anos, se a gente fosse ver 100 anos atrás, daqui a 5, 10 anos a mulher tinha morrido. Então, as mulheres morriam sem entrar na menopausa. Sim. Só que hoje em dia a gente tratou doença, a gente criou vacina, ninguém morre mais. Morre, óbvio que morre, mas a gente está morrendo cada vez mais velha e hoje em dia a gente passa metade da nossa vida. Se a gente vai morrer por volta dos 90, 100 anos, que é a nossa realidade, a realidade dos nossos pais eram 80 anos, hoje em dia provavelmente a gente vai chegar nos 100, metade da nossa vida na menopausa. Sim. E aí é muito difícil com todos esses sintomas. Então, a reposição é uma reorganização dos hormônios. Hoje a gente já tem hormônios bioidênticos. Agora, eu quero que você explique, depois eu vou passar a questão do útero, de ovários, quem tirou e quem, você falou quem não pode, e a gente vai entrar um pouco mais nisso e o que pode se fazer, o que já estão fazendo, o que já estão estudando. Mas primeiro, quais são os tipos de reposição, esse em gel, em creme, em chip e tudo isso? Porque eu recebo, às vezes, também muita dúvida, e a mulher ela quer uma receita de bolo. Exatamente. Qual o tipo da reposição que você faz? E não é... Existem tipos, né? Tipos que a gente tem, a doutora vai explicar, mas cada uma, todos os valores, os miligramas, eu não sei, é miligrama, né? Isso é cada uma conforme o seu médico, tá, gente? Então, a gente tem vias de administração, Maria. Assim, a gente tem os 3 hormônios para repor, estrógeno, progesterona e testosterona, tá? Tem pacientes que não vou querer usar, não preciso usar progesterona, não quero usar testosterona, só quero estrógeno. Então, a gente tem vias de administração, né? A gente tem a via oral. Que é o remédio por boca. É o remedinho por boca, tomar todo dia um comprimidinho parecido com quem já tomou anticoncepcional, vai tomar um remedinho por boca, que tem estrógeno e progesterona nessa fórmula, tá? Tem só estrógeno e progesterona. Testosterona via oral bioidêntico não existe, não tem absorção, a gente não conseguiu fazer essa molécula que seja absorvida pelo estômago, é aquela coisa que eu expliquei que não é estável, tá? Então a gente tem a reposição de estrógeno e progesterona via oral. A gente tem por gel, vou passar na pele todo dia uma quantidadinha de gel e passar na pele. Essa absorção na pele eu posso usar estrógeno e posso usar testosterona. A absorção na pele de progesterona é ruim, né? Tem médicos que colocam na fórmula, mas essa absorção não é boa. Então, você tem que entender também, não adianta você colocar tudo num lugar que você sabe que uma das substâncias não está absorvendo. Sim. Tá? Então, aqui em gel é uma opção, mas o estrógeno e a testosterona absorve bem, a progesterona não. Tem até pronto em farmácia uma marca que tem estrógeno e progesterona, mas a gente sabe que a progesterona, a absorção não é tão boa. Certo, tá? tem que ser por boca, então. É isso. Então, e aí... a progesterona. Então, vamos lá, o estrógeno, eu brinco que o estrógeno é o mais fácil. Tem via oral, comprimido, vai no gel, vai em comprimido vaginal, ou seja, absorve em mucosa vaginal e absorve em implante,
Tá? Certo. Implante existe o siliconado, que é um tubinho de silicone que dura 1 ano. Existe um comprimidinho prensado, que é um implante absorvível, que também é colocado no glúteo e dura só 6 meses, tá? E esse não tem o tubinho de silicone que não precisa tirar, que é uma via de absorção. Então, o estrógeno, todas as vias do estrógeno pode. A progesterona, ele é bem absorvido ou no comprimido via oral, vaginal, mucosa vaginal ou implante, tá? E a testosterona, que eu brinco que é a mais difícil, nós estamos falando de hormônio bioidêntico, tá? Não estou falando de anabolizante, existe anabolizante via oral que é uma testosterona sintética, não estou falando disso, não estou falando de anabolizante de academia, nada disso. Estou falando de reposição hormonal na menopausa. Só tem gel, que é uma testosterona bioidêntica, ou no implante, que também é uma testosterona bioidêntica, tá? Certo. Então são esses 3 básicos que a mulher tem que ver com o seu médico, os exames e ver a reposição, né? No SUS, a gente tem hoje o gel, se eu não me engano, né? A gente vai... eu acho que tem o comprimido e eu acho que tem o gel. Certo. Tá? Mas o gel não com testosterona, tá? No SUS você vai achar o gel com estrógeno. É uma questão que a gente vai trabalhar com políticas públicas. Eu quero também encabeçar esse movimento, porque assim, não é possível, né, a mulher não ter esse benefício no momento que ela precisa ter produtividade. Não, mesmo porque, né, se a mulher entra na menopausa com 50, nós estamos se aposentando com 60 e tantos, são 15 anos que a mulher tem que continuar produtiva. Isso porque você está contando da gente se aposentar. Não, o que eu tô falando a aposentadoria legal, né? Mas não são no mínimo 15 anos que essa mulher está deixando de ser tão produtiva quanto pode. Sim. Se não puder fazer uma reposição, né? Certo. Por que o SUS entrega, e eu sou super a favor de todos os métodos anticoncepcionais, por que o SUS entrega e por que o SUS não entrega com toda essa efetividade? E é muito efetivo a entrega de anticoncepcionais, tá? Mas a reposição hormonal é tão importante quanto. Sim, sim. Né? Camisinha, anticoncepcional, DIU e tudo isso é questão da saúde da mulher. Não, e a reposição hormonal também. Exatamente. Não, é tão importante quanto. Exatamente. Bom, doutora, queria que você explicasse, então, agora que a gente entendeu um pouco dessa composição hormonal e de o que é reposição hormonal e o que se falou no passado e o que se fala hoje, eu queria que você explicasse esse conceito de janela de oportunidade. O que é? É assim, se a mulher vai começar com sintomas e esses sintomas começam no climatério, o que é climatério? É antes da definição da menopausa. Que menopausa, na perimenopausa. Climatério, perimenopausa, é antes da menopausa. E o que é menopausa? É só uma definição. 1 ano sem menstruar é menopausa. Tá? Então, quando começou algum sintoma que já começa no climatério, que é a perimenopausa, eu tenho da menopausa, daquela data que parou a menstruação, 10 anos para fazer a reposição hormonal, para começar uma reposição hormonal. Se eu não comecei, eu não começo mais. Isso é a janela de oportunidade. Por quê? Porque depois de 10 anos, introduzir hormônio, eu vou ter mais malefícios do que benefícios. Se eu entro com a reposição hormonal na janela de oportunidade, esses 10 anos, eu tenho muito mais benefícios. Eu evito doença cardiovascular, eu melhoro massa muscular, eu melhoro qualidade de vida, do que malefícios. Certo. Então seria mais ou menos, se a média brasileira da mulher de início, né, de entrada na menopausa, 48, entre 52, ela vai começar, ela pode ter os sintomas 10 anos antes, né, a partir dos 40, mas a média, acho que no consultório é 46, 47. A partir daí, sem estar na menopausa em si, com aquelas a falha de 12 meses, né, a parada da menstruação, ela já pode fazer a reposição. Pode. Tá. Só que daí vai ter que ser muito bem visto se ela já precisa de estrogênio, se ela já precisa de... Qual hormônio que ela já está precisando. Porque às vezes no climatério não está precisando de todos os hormônios, a gente tem que repor o que está baixo. Ah, tá. Às vezes no climatério está faltando um dos hormônios só está baixo. Tá? Talvez não precise entrar ainda com progesterona, ou ao contrário, precisa entrar com progesterona porque a queixa é insônia, não preciso entrar com estrógeno ainda. Eu tenho que ver qual hormônio está baixo para ver o que eu tenho que repor. Tá. Nesse início aí, quais são as principais queixas? Olha, eu acho que a principal queixa do climatério é insônia. É? E fogacho ainda não, ainda é mais na menopausa. É mais a menopausa mesmo, né? Em si, eu acho que o fogacho,
tenho certeza. O fogacho é o que a paciente identifica como estou entrando na menopausa. Sim. Tá? Que é uma coisa que eu acho que a gente ia conversar de, como que eu sei que eu tô na menopausa, né? Eu acho que o fogacho é uma informação super divulgada, todo mundo sabe. Nossa, aquela onda de calor que fica vermelho normalmente do peito pro rosto, cá, assim, né? Se eu tô numa reunião eu morro de vergonha. Ou se eu tô de noite, eu tenho que tirar todos os lençóis, eu fico toda suada, tenho que levantar para tomar um banho no meio da noite. O fogacho, o paciente identifica como é um sintoma da menopausa. A insônia, o cansaço, o paciente talvez não identifique. É isso. Né? Muito da confusão de estou ou não na menopausa, ou será que, né, essa pergunta, será que é menopausa? É porque esses sintomas da desaceleração normal a partir dos 40, 42, 45, que é o cansaço, a exaustão, que a gente já tá também, né, já muitos processos, a mulher acha que é normal, mas aí quando vem, de repente, não tô dormindo bem, ou esse calor, aí que ela pega, às vezes, depois da necessidade do planejamento anterior, que seria a janela de oportunidade. Então, na verdade, como a janela é grande, 10 anos, a gente ainda pega, todo mundo não consegue tratar. Mas se a paciente está ligada, se ela identifica que ela já não está dormindo, falhou um mês a menstruação, nossa, falhou, antes de começar a falhar, os ciclos, que normalmente são de 28 dias, encurtam, ficam de 24. E aí, nessa hora, já é legal começar a tratar. Porque primeiro que encurtar o ciclo já incomoda, né? Você fica mais menstruada do que não menstruada. Sim. Né? Então, nessa hora, já dá para começar a repor também. E o fluxo? Eu recebo perguntas sobre fluxo. Às vezes é maior o fluxo ou menor o fluxo. No meu caso, foi menor. E ficou meio marrom e tal. Tem mulher que reclama do excesso de fluxo, acontece? O mais comum é encurtar o ciclo, ou seja, entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da outra menstruação, em vez de ficar 28, uma paciente que era 28 fica 24, ou uma paciente que era 32 fica 28, encurta. E sangra mais. O volume da menstruação em si sangra mais. Eu tô precisando usar absorvente noturno, eu não usava, então sangra mais. E por que isso acontece? Pela contração uterina, você pode ter uma adenomiose junto, que é uma endometriose do tecido do útero, que o útero não contrai tão bem, tá? E isso, com o fluxo sangrando mais tempo, mais dias, um fluxo maior e com intervalo menor, a paciente ainda fica anêmica. Então, pior ainda os sintomas, né? Mais cansaço. Entendi. Nossa, é muito, assim, agora que eu tô estudando muito, já faz tempo, né? Mas assim, eu entendi porque vocês são médicos, porque é muito interessante você entender como você funciona, porque ninguém explica como a gente funciona, né? No fundo, a gente tinha que saber e chegar no médico, talvez para só reorganizar as coisas, mas a gente tem que saber, a mulher principalmente, gente, o homem também, mas, né, eles que estudem também. A gente tá fazendo imensa... Eles que estudem. A gente Desculpa. já tem problema demais. A gente já resolve demais, eles que estudem, né? Então, doutora, os hormônios, a reposição, falamos do câncer de mama, acho que eu não perguntei, as que não... Vamos falar sobre o útero. Vamos lá, porque eu recebo também muitas mensagens. Eu tirei o útero e entrei na menopausa antes, de repente. Explica o que é esterectomia, né? Esterectomia. Tem pacientes que precisam tirar o útero por um mioma. Ou, sei lá, teve uma intercorrência no parto, sangrou demais e lá no parto já tirou o útero. Tá? O útero é um tecido muscular. Tá? O útero é a casinha do nenê. Né? Para quem... vai ter um bebê, é onde que o bebê... Não, mas o útero em si não tem função hormonal nenhuma. Quem tem função hormonal são os ovários. Tá? Só que assim, uma paciente que tirou o útero por causa de um mioma, pode entrar na menopausa um pouco mais cedo? Pode. Por quê? A irrigação do ovário tem as artérias ováricas, que irrigam diretamente o ovário, mas tem as artérias uterinas, que vão do útero para o ovário e irrigam também o ovário. Então, se eu tiro a artéria uterina porque eu tirei o útero, eu posso diminuir um pouquinho a irrigação do ovário e esse ovário entrar em falência mais cedo. Tá? Tinha uns trabalhos que mostraram que laqueadura tubária, né, só laquear para o paciente não ter mais filho, pode entrar na menopausa um pouco mais cedo, porque também essa artéria uterina vai pelas tubas até o ovário. Às vezes, como o médico vai fazer a ligadura, ele liga essa veiazinha que está levando sangue para o útero, para o ovário, desculpa, e também pode entrar em menopausa um pouco mais cedo.
Tá? Então, essa mulher pode fazer reposição? Pode. Deve fazer reposição? Então, depende. Ela tirou o útero por causa de um mioma, que é um tumor. Tudo que cresce é tumor, tá, gente? Mas é um tumor benigno e que não tem nenhum problema, eu dar hormônio. Ela tirou esse útero porque ela teve um câncer de endométrio. Se ela teve um câncer de endométrio, ela não pode fazer reposição hormonal. Mas tá? a gente não tinha falado só câncer de mama? O de endométrio, Endométrio então também? Então, tá. o endométrio responde também. Tá bom, então a gente precisa sempre ver direitinho e ver com o seu médico o que aconteceu. Né? Então, tirou o útero, pode. E se ela fizer reposição, e se ela puder fazer reposição, isso ajuda. Isso ajuda muito. Tá. Isso ajuda muito. E é o sonho de consumo do médico, fazer reposição hormonal em uma mulher que não tem útero, porque daí eu não tenho que mexer na dosagem, que eu tenho que acertar a dosagem hormonal direitinho para essa mulher, mas essa mulher nunca vai sangrar, porque ela não tem mais útero. Então, se eu estiver errando a mão na quantidade de estrogênio e progesterona, né, eu estou dando a progesterona para ela dormir só, e se eu estiver dando mais estrogênio, ela vai sangrar, então, porque ela não tem útero. Entendi. Quando a mulher tira útero e ovários, como que chama esse procedimento? É esterectomia total, tá? E isso entra numa menopausa cirúrgica. Ela entra de hoje para amanhã. Hoje ela não estava na menopausa, amanhã ela está na menopausa. E ela tem sintomas de menopausa a partir de um dia? De um dia, assim, é devastador para essa mulher. Então, essa mulher, se ela tirou o útero e o ovário por uma causa que não contraindica a reposição hormonal, é tirar o útero e o ovário, recuperou da cirurgia, já começa a fazer reposição hormonal. Tá? Certo. Por que a mulher tira útero e ovário? O que ela pode ter que faz com que ela tire, que o médico tire? Então, normalmente algum tipo de câncer. Certo. Tá? Tem cânceres que a gente recomenda, e é até preventivo, mas um câncer de ovário, você tem que tirar os ovários. Né? É um câncer de colo de útero que, graças ao bom Deus, por causa da vacina do HPV, a gente já deixou de ser o segundo câncer na mulher. O segundo câncer na mulher, informação importante, é o câncer do intestino. Então, toda mulher com mais de 40 anos tem que começar a fazer a sua colonoscopia. Uma vez a cada 10 anos, mas precisa fazer. Mas graças à vacina do HPV, que nós temos na rede pública também, o câncer de colo de útero passou a ser o terceiro câncer na mulher. Existe ainda? Existe ainda. Mas o câncer de colo de útero é completamente evitável indo no ginecologista colhendo Papai Nicolau. Então, e é importante, as meninas que eu falo de 13, 14, a minha filha tomou, são 3 vezes, né, que toma a vacina. Agora, se tomar no tempo certo, que é de 11 a 13 anos, são só 2 doses. 2 vezes, é que a minha filha já tem 17. Não, então, ela tomou na época que a gente dava 3 Então, doses. olha a importância desse tipo de procedimento, de vacina e tudo isso, para que a gente possa se prevenir nesse momento. Como tudo nem tudo, é genética e planejamento e conhecimento, né, doutor? Então, ovários e útero. Essa mulher, então, ela deveria fazer a partir do momento que é tirado, porque ela vai ter o sintoma da menopausa mesmo. Menopausa que é aquela queda de uma vez. Certo. E isso pode acontecer com 35 anos, com Depende 37 da idade anos. que foi feito. O que você vê no consultório? A maioria que chega lá? Não, a maioria, graças a Deus, são mulheres saudáveis que entraram na menopausa fisiológica por volta dos seus 50 anos. Vamos lá, a definição de menopausa, que é 50, normalmente a mulher brasileira de 48 a 52 anos, e menopausa precoce é abaixo dos 40 anos. Definição, isso. Tá? Só que a gente não deixa ninguém ficar sem hormônio antes dos 45 anos, né? Porque se a mulher entrar na menopausa com 40 anos e não repõe nada de hormônio, esses ossos dessa paciente vão ficar totalmente com osteopenia, osteoporose, então a gente tem que repor. Certo. Eu até perguntei para a doutora Tânia, porque assim, muita gente fala muita coisa, a gente estuda, mas claro que a literatura médica tem lá um ABCD que fala X. Então, pela literatura médica, você me falou, essa menopausa precoce, ela acontece antes dos 40. Antes dos 40. E por que uma mulher teria uma menopausa precoce que não foi por um procedimento cirúrgico, algo assim? Pode ser quimioterapia. Ah, tá. Então, ela pode ter uma pausa. Tá? Ela pode ter feito uma quimioterapia por qualquer tipo de câncer. Pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer de intestino, pode ser, sei lá, qualquer câncer tem quimioterapia é um tratamento.
Isso é tóxico para os ovários, então essa mulher pode estar em menopausa precoce, tá? Alterações cromossômicas, a paciente, ela você olha, é normal fisicamente, ela nunca desconfiou de nada, mas ela tem uma alteração no cromossomo, na carga genética dela. Gente. Isso entra em menopausa precoce, né? Então, e ela nunca soube, tá? Talvez uma paciente que teve uma dificuldade de engravidar e aí, né, na investigação descobre isso, que ela tem uma alteração cromossômica, ela entra na menopausa precoce. Uma falência ovariana precoce. Por isso que falam que a medicina genética vai ser o grande... Já existe, mas não no nível que a gente espera existir daqui 10 anos, por exemplo, né? Não, porque a gente vai... Muda demais. Hoje em dia... A gente vai pegar tudo. A mulher grávida, a gente consegue saber algumas alterações genéticas do feto colhendo o sangue da mulher com 10 semanas de gestação. Né? Então, essas crianças que vão nascer, elas já vão ter um estudo pré-genético, né? Antes de nascer... Tipo, você tem predisposição para câncer X, para câncer Y, para... A gente vai poder descobrir tudo isso. Nossa, que maravilha. Então, assim, imagina a medicina, no quanto tá avançando, se a gente, quando a gente conseguir chegar num mundo que ainda é um mundo pobre, miserável, a maior parte das pessoas, vai ser muito lindo isso em políticas públicas, né? E até aqueles robôs, né? Eu tô viajando um pouco, mas eu fico imaginando assim, isso me deixa profundamente alegre, aqueles robôs que vão conseguir operar daqui, você põe um robô, sei lá, no Timor-Leste, lá na Ásia, e você aqui com o seu expertise vai conseguir operar uma pessoa de lá, que não tem chance nenhuma de ter um médico com a envergadura, o estudo daqui. Nossa, isso é fantástico, gente. Olha como a medicina... Acho que na próxima encarnação eu vou ser médica para operar no mundo todo. Eu acho que eu vou querer entrar nessa área tudo. Então a gente já falou da menopausa precoce, a gente já falou janela de oportunidade. Eu tô repetindo sempre porque esses conceitos pra você, doutora, tipo, você fala e é simples, mas pra quem tá do outro lado, não é tão simples assim, né? Então, os hormônios, janela de oportunidade, quem não deve fazer, investigar câncer de mama, ela mesma, que mais? O que dá pra aliviar sem reposição? Então, aquela paciente que não pode de jeito nenhum, primeiro assim, eu sou super adepta à atividade física. Sim. Atividade física para mulher em si precisa, na mulher na menopausa, é prescrição médica. Você precisa tomar atividade física 3 vezes por semana. Tá. No mínimo 1 hora, tá? Hoje a gente já fala em 300 minutos por semana, ou seja, 6 dias na semana. Mas... Explica atividade física, qual atividade física e o que é necessário nessa fase da vida, fora o tempo, né, que a pessoa tem que fazer. Tá, atividade física é aquela que você não vale passear com o cachorrinho, como você fala, dando a volta no quarteirão com o cachorrinho fazendo xixi a cada 5 segundos, tá? Não, é caminhar rápido. Caminhar é uma boa atividade física? É uma boa atividade. Ah, doutora, mas primeiro eu subo a escada, um lance de escada no meu trabalho todo dia, e eu vou a pé 2 quarteirões pro meu trabalho e depois eu passeio no shopping. Não, isso não é atividade física, né? Eu falo que você tem que pôr uma roupa de ginástica e gastar 1 hora com você fazendo uma atividade física que pelo menos acelere um pouco o seu coração. Então, uma caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, de 1 hora, rápido, de 1 hora, ok, para proteger o coração. Isso. Para a mulher, a melhor atividade física é com carga. Tá? Então, se a pessoa só pode caminhar, e eu já brinquei com a Maria que ela tem que fazer isso, compra uma caneleira de meio quilo e caminha com a caneleira, né? Porque eu devia ter trazido a caneleira aqui pra vocês. Eu vou mostrar depois no Instagram a caneleira, porque ela me falou, eu falei, doutora, brincou que uma caneleira de meio quilo eu andar ajuda. Ajuda como exercício de peso? Ajuda, né? É o ideal? Não é o ideal, mas é melhor do que só caminhar. E, assim, você já põe o meio quilinho lá, porque assim, o que acontece? Uma das coisas que também, um paciente com sobrepeso, às vezes ela tem menos sintomas de menopausa, porque como eu falei, você faz estrogênio no tecido gorduroso, tá? Ela protege o osso dela porque ela tem estrogênio, que não é o melhor estrogênio. Então, esse estrogênio dela é ruim para mama, por exemplo, ela tem mais risco de câncer de mama, mas ela protege mais o osso e até porque ela está carregando peso, né? Uma mulher que está com sobrepeso de 20 quilos, vou chutar aqui, tá? Você imagina você todo dia fazendo a sua atividade do dia inteiro, carregando 4 sacos de açúcar de 5 quilos. Se ela está 20 quilos acima. Então, assim, ela está fazendo um exercício todo dia,
Gente, é a primeira vez que o sobrepeso, né? Fina, né? A gente que passou por sobrepeso e tudo, a única coisa boa, de fato, foi isso aí que você tá me falando. Não, mas porque você carrega aquele peso. Você carrega aquele peso. Então, isso, você tem um músculo mais forte. Porque concorda que se eu tiver que fazer tudo que eu faço, carregando 4 sacos de açúcar o dia inteiro, eu não aguento. Chega ao meio-dia, eu já acabei, eu quero morrer, né? Não, mas essa pessoa tá fazendo uma atividade física, né? Carregando o peso dela. Isso faz bem? Talvez pro osso, tá, gente? Só pro osso, pro cardiovascular, pra tudo não, tá? É fator de risco para câncer de mama. Vocês vão ver saindo os trabalhos, já começou a sair que... A obesidade? A obesidade é fator de risco para câncer de mama, é fator de risco para câncer de pâncreas, tá? Nossa, então, não sabia. Eu acho que a obesidade é o grande charlatão da coisa, assim, né? A gente tem que tomar cuidado, que tá todo mundo se automedicando para obesidade. Com Ozempic. Né? Com Ozempic, o que seja. Mas, tem que assim, ser com médico, gente. Não, pelo amor de Deus, com médico, vai vir um médico super bom falar, né? Aqui, doutor Luciano. Doutor Luciano. Mas assim, a gente tem que entender que a obesidade é fator de risco em um monte de coisa. Tá. Mas, voltando ao exercício, o melhor exercício para a mulher é com carga. Tá? Então, se você gostar de musculação, é carregar peso, tá? Ah, não gosto de musculação. Vai fazer pilates, que tem as molinhas lá com carga. Não gosto de pilates. Vai fazer exercício que gostar. Se puder, coloca a caneleira aí no braço também. Vai fazer exercício com um pouco de peso, né? Porque é esse que faz. Mas qualquer exercício é bom. É que se eu quero gastar menos tempo e ter maior benefício, tem que ter carga no exercício. Tá, fora as 3 vezes por semana do aeróbico, do coração. Então, o aeróbico é pro coração. O aeróbico é para manter peso, tá? Para a saúde dos ossos é com o carga. de peso. Então, se você não pode fazer, de repente, pelo menos agora, no início, você não pode, mas assim, a partir de hoje não vai dar, mas amanhã, vai comprar uma cabeleireira no Mercado Livre, sei lá onde, nem é público aqui. Compra ou vai numa loja, compra meio quilo, que eu acho que é facinho, põe na sua perna. E vambora, mulher, vai fazer a caminhada com o meio quilo. Se aguentar 1 quilo é melhor, né? Melhor, mas assim, vai com calma, se você nunca fez nada, não se machuque, né? Porque também... a mulher... Não, porque o que acontece assim, eu não faço nada, eu vou começar a fazer. Aí eu faço, eu me machuco, aí o ortopedista fala assim, não, tem que ficar 2 meses sem fazer nada. Então vamos começar com calma. Dá pra caminhar com 1 quilo, dá pra caminhar com 1,5 quilo, dá pra caminhar com 2, com 3. Mas se você achar que, o que acontece é isso, eu quero começar e quero começar com tudo, e eu me machuco, eu paro. E aí então eu ouço muitas mulheres também, e eu dou o exemplo eu falo assim, porque minhas costas eu não posso, porque meu joelho eu não posso, porque não sei o que eu não posso. Também porque nós não fomos treinadas lá atrás com o exercício físico de uma forma que a gente visse o resultado na saúde, a gente não valorizava a saúde, então a gente toda hora tem preguiça, porque nós não temos memória muscular, porque não fizemos esse exercício. Não que eu não fui sedentário, eu fazia exercício, mas não como eu tenho a consciência hoje de que tem que fazer mesmo, né? Então assim, depois você fala, eu não consigo, é muito da sua preguiça lá do passado. Então a gente vai ter que construir essa cabeça, esse mindset, né? Que os gurus falam mindset, mas é do exercício, da saúde, de ir em frente. Porque quem faz exercício eu vejo e eu morro de inveja, quem gosta... faz, assim, corre em qualquer lugar. Você vê aquele cara que leva o tênis no hotel, lá tá chovendo, a pessoa tá correndo, fala, meu Deus do céu, é um absurdo, assim, é um absurdo pra mim, que eu não consigo, então, assim, eu não tenho essa força de vontade. O ideal é achar que goste, né? Hoje tem tanta opção, gente, hoje tem luta, tem beach tênis, tem futevôlei, tem Muay Thai, tem musculação, tem correr na rua, e isso você faz coletivo. Hoje tem esses grupos de corrida que você faz amizade. Tem o velho e bom voleibol. Então tem tanta atividade física para fazer, né? Tantas opções de atividade física. Eu odeio musculação, não tem problema, não vai fazer musculação, vai fazer outra coisa, né? Então assim, opções tem que... Vai dançar. 1 hora de dança queima muita caloria, e é uma delícia, né? Uma delícia. Fora o exercício físico, que é grande, é o nosso grande aliado nessa fase da vida, em termos de alimentos, eu sei que não é a sua especialidade, mas o que se fala de soja, amora e tudo? A gente tem os fitoterápicos, tá? Que são alimentos que têm uma ação parecida com o estrogênio, tá?
Então, numa paciente que não quer ou que não pode, a que não pode também, tipo, teve um câncer de mama com receptor positivo, não é interessante que ela use fitoterápico também, tá? Tá bom. Mas daquela mulher que tem medo de fazer uma reposição hormonal, existem os fitoterápicos, são alimentos que têm um efeito parecido com o estrogênio. Os principais, soja, todos os derivados da soja, tá? E os berries, as frutinhas vermelhas, que pode ser morango, a cereja, amora, todas. chá de amora. Chá de amora, tudo. Eles têm um efeito parecido com o estrogênio, tá? E isso tem comprimido para tomar ou tem a própria comida, né? Que é o ideal, né, doutora? Porque esse negócio do comprimido é cálcio, é isso, é aquilo. A gente também vai falar hoje um pouco só, mas de suplementação, porque senão você vira um sem fim de 40 cápsulas e no fundo essas cápsulas ela vem numa quantidade tão pequena que não vai fazer esse efeito que você quer. É isso. Acontece que assim, a quantidade de soja que você tem que comer para ter o efeito do hormônio, do benefício do hormônio, também é bastante. Só que também aí é calórico, né? Porque daí você está comendo. Então, você tem que ver se você não vai pôr isso no comprimido. Então, entendi agora. Tá. Então, soja, todas as frutas vermelhas. Isso. E alimentação mais saudável. A gente tem um reposicionamento também de alimentação. O metabolismo cai e a gente tem que comer cada vez menos e malhar cada vez mais para manter o peso. Né? Então, uma frase que eu vejo no consultório assim, eu não fiz nada, agora que eu estou na menopausa eu estou engordando. Tá aí o erro, não fiz nada. Né? Você tem que fazer muito mais para se manter. E escolher a alimentação a gente vai falar isso com o Dr. Luciano, que é endocrinologista, mas alimentação de qualidade, que tenha mais nutrientes e menos gorduras e açúcares e tudo isso, porque realmente vai ganhar peso. Não tem, assim, eu ponho minha mão no fogo, mulher, que não vai ser a maioria, não vai ser, tem uma minoria, quase exceção, né, doutora? Mas vai ganhar peso. E esse peso vai num efeito dominó, como aconteceu comigo. E no fundo, eu acho que vocês já ouviram muito essa história, a doutora sabe que eu perdi peso com a ajuda de medicação também, reeducação alimentar, durante 2 anos, mas por causa da entrada na menopausa. Então foi um planejamento que a gente começou com reposição hormonal para alguns sintomas e depois daí entrei na reposição e mais o emagrecimento, porque seria mais difícil na menopausa em si. O ideal é isso, né? O ideal primeiro é estar no peso adequado a vida inteira, mas eu acho que a partir do momento que a mulher chega nos 40 anos, a consciência da importância da saúde vem junto. Sim. Né? E aí, assim, o ideal é no começo dos 40 anos é você começar já a ver um tempo para você, né? Porque eu acho que dos 30 aos 40 a gente está enlouquecida cuidando, para quem tem filhos, cuidando de filhos pequenos e tentando se posicionar no trabalho, né? E depois dos 40, se você teve filho lá com os 30, vai começando a se posicionar um pouco melhor e você, nossa, tô cansada, mas será que não é porque eu tô sedentária, não é porque eu não tô cuidando de mim, né? Então, eu acho que é na hora que a gente tem que começar já a ajeitar para entrar na menopausa e na velhice saudável. Doutora, ficou alguma pergunta que você acha que eu não fiz com relação à reposição, que ficou para falar? Se vocês tiverem também, mande para o nosso grupo, fale com nossa equipe, que pode mandar e a gente responde, encaminha tudo. Eu acho que não. Eu acho que a mensagem principal é: procure se entender, procure se identificar dos seus sintomas, que nem tudo que você acha que pode ser normal não é normal, né? Se você nunca teve essa insônia, vai atrás, né? Toda insônia é falta de hormônio? Não, tem insônia que é depressão, tem insônia que é problemas, não é nem depressão, nem falta de hormônio, que é um problema mesmo, estou com um problema, sei lá, familiar, mas assim, identifique as coisas diferentes nessa fase por volta dos 40, 50 anos e vá atrás, se entenda, entendeu? E não deixe de fazer seus preventivos, os preventivos da vida, o preventivo de mais nova, o preventivo da menopausa, o preventivo, se você vai trocar depois de médico, você vai no pediatra, vai no gineco, vai no geriatra, mas assim, você tem que ter esse acompanhamento com tudo. A gente não vai num dentista para fazer limpeza de dente, a gente vai no médico para ver se está tudo bem também, né? Para finalizar, quais são os exames que a mulher tem que fazer todo ano para passagem no médico? Quais são os exames importantes em relação a
a ginecologia? Para a vida, o Papa Nicolau. Né? Isso, a partir do momento que a menina começa a ter relação sexual, a gente só começa a colher Papa Nicolau depois que já tem relação sexual, tá? E vai colher na vida dessa mulher, tá? A partir segundo a nossa sociedade, e agora americana também, que baixou, que era 50, agora é 40 anos, mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40 anos, tá? Obrigatório a partir dos 40 anos. Eu tenho um porém que eu acho que tem que ser um pouco mais cedo, porque existe câncer de mama mais cedo, tá? Então, eu acho que é 35, mas a norma é 40 anos. Então, ultrassom de mamografia com 40 anos. E, assim, se tiver queixa, um ultrassom transvaginal também, né? Eu acho que são exames importantes. É um check-up, às vezes a mulher tem muito câncer de tireoide, então eventualmente fazer um ultrassom de tireoide, porque nem todo câncer de tireoide é um nódulo grande que a paciente vai referir um aumento do pescoço, né? Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui. Então, são exames, mas o essencial, Papa Nicolau e mamografia são o básico, né? Que a gente tem na rede pública, tá? É oferecido. Hoje em dia é difícil você marcar a consulta, com planejamento, mas a partir do momento que você marca a consulta, esses exames são oferecidos pelo SUS e tem que fazer. Né? Demora mais tudo isso. Mas assim, vai... eu só fui no ginecologista quando eu tive bebê, depois nunca mais. Gente, pelo amor de Deus. Né? Colher um Papa Nicolau demora 1 minuto. É um exame que a gente vai fazer, assim, não tenho nada para fazer, vou colher meu Papa Nicolau? Não. Mas demora 1 minuto. Não é um exame que dói, não é um exame que... Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Prevenção, saúde, vamos tratar da gente, isso é autocuidado no fundo. Quero agradecer a doutora Tânia Schupp, ginecologista, especialista em reposição hormonal. O Instagram dela é doutora Tânia Schupp, SCHUPP. Isso mesmo. Porque é difícil. Mas ela também, eu a sigo nas redes, ela tá nas redes sociais e tudo isso. Doutora, muito obrigada. Obrigada, prazer, Maria. Prazer. Tudo de bom. Estamos começando esse movimento. Não, eu acho que tem que difundir isso daí, porque saúde é importante em todas as fases. E nessa fase que é crítica para a mulher, a gente tem que distribuir informação. Com certeza.